Cenas lastimáveis, né? E olha que muitos direitos já foram conquistados, só que muitos ainda existem muitos obstáculos que ainda precisam de políticas públicas efetivas. Então, para falar mais sobre ações que o Estado vem desenvolvendo, vou conversar a partir de agora com o secretário de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Mauro Eduardo Cardoso. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Aline. Bom dia a todos que nos assistem aqui pelo Notícia da Manhã. Um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Quando a gente fala em direitos que foram adquiridos, essas conquistas, elas parecem não ser enxergadas. Quem se diz normal parece que tem deficiências ou dificuldades para entender que todos estão nesse mesmo contexto, detentores de direitos, né? Como que a Secretaria vem atuando esse ano, por exemplo? Que tipo de mudanças que foram feitas para garantir esses direitos? Pronto, Aline, essa reportagem que você colocou aí é muito clara em tudo que você está falando, né? Nós vimos ali que existe, por exemplo, na calçada onde o Edmir estava transitando, o piso tátil que vai orientar que ele pode transitar por ali, se locomover por ali. Mas vimos ali a falta de acessibilidade atitudinal das pessoas. As motos estacionadas em cima das calçadas, se um cadeirante fosse se locomover ali, não conseguiria transitar. O que a gente entende que a gente precisa avançar muito ainda é na consciência e na própria acessibilidade atitudinal do ser humano. Vimos ali o caso das vagas de estacionamento. Eu passo diariamente por isso. Meu carro eu consigo dirigir, eu tenho meu cartão de estacionamento, mas quando eu vou estacionar, poucas vezes não está ocupado lá por uma pessoa que diz eu vou ali e volto logo, é um minutinho, ou chega lá e tem motos, enfim, ou seja, eu acredito que a acessibilidade atitudinal das pessoas tem que aumentar. Com base nisso, nós fizemos uma campanha, né, junto com a SECOM, chamada Ocupar Espaço de Pessoas com Deficiência. Isso não tem vaga, isso não é legal, isso não é correto. O correto é você chegar e ver que aquela vaga ali é de uma pessoa com deficiência e não estacionar. Então, a Secretaria tem trabalhado de forma a conscientizar ainda mais a sociedade no que diz respeito a esses direitos. Agora mesmo nós estivemos na cidade de Picos, realizamos um fórum regional de políticas públicas para as pessoas com deficiência, que sediou Picos e 54 municípios, porque primeiro nós fizemos esse trabalho em Teresina, nós fizemos aqui em Teresina, esse ano, 4 edições de um evento chamado Cidade Inclusiva. O que é a Cidade Inclusiva? É uma cidade onde respeita todos, onde inclui todos. Reunimos a sociedade, poder público, municipal, estadual, formadores de opiniões, professores, profissionais. Fizemos dentro das escolas, Aline, porque nós sabemos que tudo começa na escola, a educação começa dentro da escola. Fizemos com os próprios alunos, para que os alunos já cresçam, já se formem com esse conceito de que temos que respeitar o direito do outro. Então, lei tem ou precisa ainda de mais leis? Aline, o Brasil é um dos países que tem o maior arcabouço de leis voltado para as pessoas com deficiência. Nós temos a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós temos a Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência, onde o Brasil é signatário e tem força de emendas constitucional. Ou seja, nós temos inúmeras leis. No nosso estado, nós temos o Estatuto Estadual da Pessoa com Deficiência, ainda aprovado pela Assembleia Legislativa lá no ano de 2015. Na época, eu trabalhava na Assembleia Legislativa, um projeto na época de autoria da ex-deputada Regiane Dias. E lá nós temos mais de 192 artigos que garantem os nossos direitos. Ainda falta, por parte da sociedade, essa acessibilidade atitudinal. Se conscientizar de que tem que respeitar o direito do próximo. Então, como fazer para essas políticas serem realmente, essas políticas públicas, elas serem cumpridas, elas serem efetivas? Porque a gente dizer aqui para a pessoa que está ouvindo, que está vendo a gente, que está assistindo nesse momento, você tem que cumprir essa lei. Olha, as pessoas com deficiência, elas precisam ser respeitadas. Não é o bastante, porque isso não acontece. Como fazer para que realmente essa mensagem chegue, no bolso que dói, são campanhas educativas, ainda precisa de um pouco mais da evolução do ser humano? Eu acho que é no bolso que dói. Aquilo que a S-Trans colocou ali, qualquer uma pessoa com deficiência que vê que o seu direito foi lesado, denuncie. Hoje nós temos nós temos a ouvidoria do Estado, nós temos o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, nós temos o Ministério Público Estadual, que é o fiscal da lei. Ou seja, se as pessoas vamos dizer assim, não querem cumprir de forma educada, vai cumprir de forma quando realmente
mexer no bolso delas. Ou quando, porventura, acabar sendo vítima de algum acontecimento, alguma ocorrência, que vai fazer a pessoa ter que passar por ter redução de mobilidade, por exemplo, e vai viver na pele, vai sentir na pele. Exatamente, Aline. Hoje, um dos maiores casos de pessoas que tornam-se pessoas com deficiência são acidente automobilístico, acidente com motocicletas, bala perdida. Por quê? Eu sou uma pessoa com deficiência, tive paralisia infantil, a poliomielite, com 1 ano e meio de idade. Hoje, a paralisia infantil foi erradicada no Brasil. Graças a Deus, com a vacina, nós não tivemos, já estamos há mais de 30 anos sem um caso. Ou seja, então, as maiores causas de deficiência hoje são essas que eu lhe falei, acidentes, enfim. E é como você diz, qualquer pessoa está sujeita a isso. Então, quando você se coloca no lugar de outro, você vai ver, olha, realmente eu estava errada, eu não podia ter estacionado ali, eu tinha que ter respeitado o direito do próximo. Então, eu acredito que a gente precisa se colocar no lugar do próximo. A gente está falando muito sobre deficiências motoras, né? Existem outros tipos de deficiência também que vem recebendo uma atenção bem maior por conta dos casos que estão aparecendo cada vez mais, os diagnósticos, a ciência que tem evoluído, é o caso do autismo. De que forma o autismo, né, as pessoas com TEA, têm recebido essa atenção do poder público aqui no Piauí? Hoje nós já temos 2 centros já em funcionamento, que não é suficiente. Como você diz, aumentou muito o número de casos e a gente entende que é pelo acesso ao diagnóstico. Hoje o CI atende pessoas com espectro do autismo. Temos uma fila muito grande porque, Aline, a reabilitação ela não é algo de um mês, ela é algo muito extensa. Então, com base nisso, né, o governador Rafael Fonteles já determinou e nós já estamos em processo licitatório, nós vamos implantar um centro especializado em atendimento às pessoas com TEA aqui no Piauí. O centro vai funcionar ali onde funciona hoje o serviço de perinatologia da atual maternidade Evangelina Rosa. Esse serviço está sendo transferido lá para a nova maternidade. O processo já está em licitação, os recursos já assegurados, ainda recursos de emenda parlamentar da ex-deputada Regiane Dias, antes dela ir ao tribunal, deixou um aporte de 5 milhões de reais e essa obra no próximo ano nós vamos ter esse importante centro, Aline, para dar mais qualidade de vida a essas pessoas. Hoje também uma das principais dificuldades que tem é a família ter o diagnóstico do seu filho, porque o diagnóstico, ele não é numa primeira consulta que você consegue. E os profissionais são profissionais caros e a maioria das famílias não tem condições de custear esse tratamento, esse diagnóstico. E esse centro foi pensado para a gente ter, desde o diagnóstico, a reabilitação. E esse centro foi pensado também, Aline, porque todos aqui sabem, quando o pai ou a mãe recebe o diagnóstico de um filho com transtorno do espectro do autismo, o mundo desaba sobre eles. Essas pessoas precisam de um suporte. E esse centro nós teremos uma equipe multidisciplinar para dar todo esse acompanhamento a essa família, para que essa família possa ter força para cuidar do seu filho. Porque senão, nós temos casos de muitas famílias, de mães ou de pais que entram em depressão, há casos de separação também, né, de que às vezes o pai abandona a esposa e a esposa fica com aquela carga toda sobre ela. Então nós pensamos nisso também porque a família ela tem que estar preparada para poder dar uma reabilitação de qualidade ao seu filho. Tá certo, é pensar de forma inclusiva e pensar de uma maneira geral para todos os tipos de deficiência e para o público geral, que qualquer pessoa, como a gente acabou de falar aqui, está sujeito. Mauro, te agradeço demais, tá? Eu sei que é um trabalho de formiguinha, um trabalho intenso, mas eu te agradeço muito ter trazido aqui essas explicações sobre o que a Secretaria já tem feito e parabéns pelo dia, pela luta e ainda muita força para que essa luta não pare, né? Eu que agradeço a Aline, agradeço a todos. Eu costumo dizer, Aline, se olharmos para trás, muito já avançamos, mas se olharmos para frente, há um caminho longo ainda a avançar e eu acho que essa união de esforços, as entidades, o poder público, o Ministério Público, a OAB, unidos, é que nós iremos construir uma sociedade mais justa e uma sociedade que respeita os direitos de todos. Sem dúvida. Obrigada, bom dia para ti. Obrigado, Aline. Bom dia e bom dia a todos que nos assistem. Sobre a questão das calçadas, que a gente mostrou na reportagem, em nota, a Prefeitura de Teresina informou que essa lei das calçadas, ela informou o seguinte: qualquer impedimento do direito de ir e vir é considerado obstrução. A gente viu ali naquelas imagens muitas motos, carros estacionados, então essa
essa lei, né, pode acarretar multas de acordo com a lei das calçadas em vigor em Teresina. E para se enquadrar a lei das calçadas, a prefeitura interfere nas orientações e aprovações de projetos para execução, mostrando como tem que ser feito. Um trabalho executado pela SAAD de cada região. Esse documento aí da Prefeitura de Teresina diz ainda que a lei das calçadas estabelece padrões de calçadas e passeios públicos e critérios para sua construção, reconstrução, conservação e utilização, considerando princípios como acessibilidade, segurança e autonomia, e também desenho urbano e ainda nível de serviço e conforto e sustentabilidade. Amanhã a gente vai falar sobre deficiências ocultas, aquelas que não são perceptíveis no contato pessoal. Também vamos ver como o Ministério Público está agindo em casos de desrespeito e crianças que estão sem aula por falta de cuidador.